Séries, séries, séries. O que seria de mim sem as séries? Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E se você já me acompanha aqui durante um tempinho, sabe que eu amo séries, eu respiro séries. Amo uma história longa, quanto mais livros, melhor, sim. Mas, gente, se é bom começar, melhor ainda é finalizar uma série. Então, hoje eu vim trazer pra vocês o resuminho de 2020 ainda. Vou mostrar todas as séries que eu finalizei ano passado. Eu me surpreendi, pensei que tiveram sido poucas aí, mas até que foi bastante. E vou mostrar aquelas que eu pretendo concluir esse ano e também começar, por que não, não é mesmo? Eu espero que esse vídeo não fique muito longo. Bora lá! A primeira série que eu finalizei ano passado, na verdade foi o primeiro livro que eu finalizei no ano passado, foi então A Fúria do Assassino. Eu finalizei a saga do assassino, né, gente? Da Robin Hobb. Eu amo essa autora, inclusive já estou com saudades porque eu já li todos os livros dela que foram lançados aqui no Brasil. E, gente, eu sou apaixonada por essa história e por esses personagens. O segundo livro dessa série, né, que é O Assassino do Rei, é simplesmente, assim, um dos meus livros favoritos de todos os tempos, assim, da vida de fantasia. Eu amo, eu acho que aquele livro é perfeito. E aqui, então, a gente tem a conclusão da saga do assassino, né? A autora fez a gente sofrer durante toda essa série. Aqui ela continuou fazendo a gente sofrer. Acho que um dos diferenciais da Robin Hobb é que ela não tem medo de traçar destinos completamente dolorosos para os seus personagens, sabe? Eu fico chocada como tudo parece real. Gente, tá falando de uma fantasia, né? Mas eu tô falando assim que as coisas dão muito errado para os personagens dela. Então você nunca sabe o que esperar das suas histórias. E, gente, esse aqui foi um final estranho, eu confesso. Já falei que foi doloroso? Sim, foi doloroso. Mas eu acho que o que eu mais gostei nesse livro foi como ele mostrou o quanto o universo que a autora criou, ele é vasto, ele é complexo, ele é amplo e tem tanta coisa para ser explorado ainda. Se você não conhece, existe um nome, né, onde se passam as histórias dessa autora, que é o Reino dos Antigos, se eu não me engano, Mundo dos Antigos, acho que é Reino dos Antigos, né? Onde se passam essas histórias, então, se passa a saga do assassino, a gente também tem os mercadores de navios vivos e tem outras histórias, né? E o legal é que algumas coisas se conectam, a gente vê ali os personagens aparecendo mais de uma vez em suas histórias, então é muito legal, assim, eu fiquei esperançosa, com muita vontade, assim, de conseguir ter acesso às demais histórias dela e continuar explorando esse universo aqui, gente, que sério, ele é assim muito, muito vasto e muito, muito interessante. Então, curti pra caramba essa trilogia. Se você tiver a oportunidade, então leia a Saga do Assassino. Outra história que também foi muito bem finalizada foi A Terra Partida, com O Céu de Pedra, né, terceiro e último livro. A gente tem o primeiro, que é A Quinta Estação, o segundo, que é Portão do Obelisco, e o terceiro, então, né. E eu acho incrível, gente, como cada livro, ele tem um estilo diferente, sabe? A gente tem, assim, o primeiro livro, ele segue sendo o meu favorito, eu acho que ele é um livro perfeito, incrível. E os outros ali, eles têm uma linha diferente, mas cada um combina muito com o tipo de informação que a autora precisa dar em cada um deles, né? Aqui, por exemplo, nesse livro, ela meio que desconstrói o universo que ela apresentou pra gente, né? Que é o universo da quietude. Um mundo ali que, apesar do nome, ele é mega conturbado, cheio de eventos sísmicos, sabe? E a gente também tem seres capazes de sentir a energia cinética e termal da Terra e manipular esses eventos. E aqui ela nos mostra o porquê que esse universo é assim. Por que de tempos em tempos a gente tem a Quinta Estação, que é um evento assim que simplesmente destrói todo mundo e a sociedade precisa recomeçar do zero, sabe? Então eu achei incrível como ela nos mostrou aqui, porque pra gente poder seguir em frente, a gente precisa compreender nosso passado. Por isso que é tão importante aí a gente valorizar a nossa história, a gente compreender a nossa história, para não cometer sempre os mesmos erros, sabe? E esse livro também, ele foi muito emocionante, ele pegou
aqui, alguma coisinha dentro de mim, sabe? Eu fiquei muito emocionada com essa conclusão. Eu acho que foi uma conclusão, assim, muito, muito digna. E essa com certeza se tornou uma das minhas trilogias de fantasia favorita da vida, com um quezinho de ficção científica também, distopia. Então, gente, se você gosta desse estilo de história, por favor, leia A Terra Partida. Eu vou passar assim o vídeo inteiro implorando para vocês lerem esses livros, eu acho. Também no início do ano eu fiz uma dobradinha ali e li um seguido do outro, A Dinastia de Ladrões, com Dance of Thieves, depois Wolf of Thieves, e eu acho que com essa trilogia eu fiz as pazes com a autora, né, que é a Mary Pearson, porque eu tive um probleminha com ela ali nas Crônicas de Amor e Ódio. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei assim encantada pela narrativa da autora, pela escrita da autora, na verdade, com o universo também que ela apresentou, que era muito interessante, mas ela meio que pisou ali na bola com relação à trama, as escolhas que ela fez. Então me decepcionei um pouquinho, fiquei chateada, não consegui concluir a trilogia, né? Só que, como eu já disse, esse é um universo que ela criou que me interessa muito, né? Então eu não gostaria de desistir da autora. Por isso, quando eu vi que lançou então a duologia Dinastia de Ladrões, eu falei, eu acho que eu vou tentar de novo com a autora. E deu super certo, né? Esse, gente, livro aqui, o primeiro, ele é mega gostosinho, sabe? Aqui ela traz uma trama que é relativamente mais simples, mais sucinta. Eu adoro, por exemplo, histórias com ladrões. E aqui a gente tem uma ladra que trabalha meio que furtivamente ali pra rainha. Então eu curto muito esse tipo de história. E curti a forma como o autor ali apresentou os personagens, desenvolveu a trama. Essa aqui é uma história que é bem focada no romance também, né? Bem assim, jovenzinha. E eu já sabia que eu ia encontrar isso, né? Então não foi um problema pra mim. E eu acabei até gostando da forma como ela desenvolveu ali o relacionamento deles, sabe? Aqui eu quase tive novamente um problema com a autora, porque o início é bem arrastado, ali tiveram folhas meio que sobrando, sabe? Ela poderia deixar a história assim mais curtinha. Acho até, gente, que toda essa história caberia aí num livro só. Eu tenho muita curiosidade para ver essa autora escrevendo um livro único, sabe? Porque sempre os seus primeiros livros são muito bons. E aí no segundo ela dá uma decaída, mas assim, pro meu alívio, depois ela tomou as rédeas ali da situação, botou a história no eixo, e aí deu tudo certo. Então assim, eu fiquei muito, muito feliz com essa experiência, então, de voltar para esse universo que a autora criou, que eu aprendi a gostar tanto e quero continuar lendo histórias nesse universo. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas também teve decepção, gente. Dark Dawn foi uma decepção pra mim. Eu esperava muito, sabe, desse final de série. Eu acho que se você leu os 2 primeiros livros da trilogia, que são assim, fora de série, são incríveis, não tem como você ir pra esse último livro sem criar muita expectativa, né? Mas eu tentei ali me controlar e mesmo assim não deu certo pra mim. Eu acho que esse livro ele não é de todo ruim. A primeira parte, assim, do livro até que é muito boa. Só que acho que o problema maior é que esse não parece ser um livro de conclusão. Você não sente aquela tensão, aquela urgência, aquela necessidade, sabe? Que geralmente os livros de conclusão têm. E na verdade, gente, o autor é que deu uma viajada assim. Ele começou a criar muita coisa pra história, sabe? Enfiar coisa nova aqui na história pra deixar ela muito grande. E falei, caramba, por que você não trabalhou isso nos demais livros, nos preparou melhor para essas informações, sabe? Então ele começou a acrescentar muita informação, acho que ele quis deixar a história muito grandiosa e não acabou dando certo pra mim. Não gostei das escolhas do autor e o livro, assim, não chega nem perto, então, de Nevernight e God's Grave, que são livros maravilhosos. Porém, ainda assim, gente, recomendo a trilogia, acho que, assim, é incrível e acho que compensa vocês lerem ela, não é por causa de uma decepção que eu vou deixar de recomendar essa trilogia, porque pelo menos os 2 primeiros livros são muito, muito bons. Teve conclusão de quadrinho também, gente. Eu acho que esse é o primeiro quadrinho que eu finalizo. Então eu fiquei muito feliz, gente. E eu concluí Black Hammer com Era da Destruição, parte 2. E assim, gente, o que falar sobre esse final? Não foi o final mais, assim, incrível e criativo do mundo. Eu acho que muito pelo contrário. Foi um final, assim, bastante previsível. Acho que eu mesma previ esse final em algum momento, né? Só que eu gostei. Eu acho que no começo, se eu tivesse imaginado que a série finalizasse assim, talvez eu não teria gostado. Mas eu gostei desse final, sabe? Eu fiquei com um bom sentimento quando eu finalizei esse quadrinho. Eu acho que o mais interessante, por mais previsível e clichê que seja,
uma história, o mais interessante é a forma como o autor conduz ela, como ele conta essa história, né? E eu gostei muito do trabalho que o Jeff Lemire fez aqui, sabe? E como ele desenvolveu, como ele trabalhou cada personagem. Então, assim, mesmo não sendo o final mais brilhante do mundo, eu curti muito essa conclusão e tenho muito carinho por essa série de quadrinhos. Depois eu concluí também a duologia de Um Estranho Sonhador. E também já falei bastante, gente, sobre essa série aqui no canal. A Musa dos Pesadelos, que é o livro aí que encerra a duologia, esteve presente nos meus melhores livros do ano. Apesar outros também tiveram presentes nessa lista, eu vou deixar aqui na descrição. E a maioria desses livros, gente, tem 5 motivos para vocês lerem a série. Sempre quando eu finalizo ali uma série, uma trilogia que eu gosto muito, eu faço o vídeo de 5 motivos, então, para vocês lerem. Vou deixar tudo aqui nos cards para vocês acompanharem, né? E, gente, Musa dos Pesadelos, o que acrescentar, o que falar mais sobre esse livro, porque eu já falei tão bem dele. E eu amo essa duologia, ela é tão bem feita, sabe? Dá tanto gosto de você ter tido essa experiência, sabe? De ler esses livros. E eu amei porque em Um Estranho Sonhador, a autora, ela assim, descreve com muita delicadeza a situação daquela história e aqueles personagens incríveis que dá vontade de você proteger. Mas aí o livro ele tem um clímax ali, ele apresenta uma confusão que você fica, meu Deus, como que isso vai se resolver? Eu não consegui prever como ela iria resolver aquilo, né? Em Musa dos Pesadelos, pra mim, ali, ela entregou o inimaginável, ela encerrou a história de uma forma que eu simplesmente não seria capaz de prever, sabe? E o mais interessante é que no começo desse livro a gente tem uma história ali acontecendo em paralelo e eu fiquei temerosa, eu falei, nossa, ela vai criar uma história ali pra tentar resolver as coisas no final, né? Vai ser tipo um Deus Ex Machina, ou vai ser como aconteceu com Dark Dawn, que ele começou ali a colocar um monte de elemento que eu não tava tão interessada, sabe? Mas não, parece que ela colocou essa outra história em paralelo pra complicar ainda mais a situação lá na frente. Complicou, mas mesmo assim ela foi capaz de apresentar um desfecho incrível. Então, sério, gente, essa duologia é um cristal. Se você gosta de fantasia, essa aqui é uma fantasia, assim, mais voltada pro romance também. É um romance mais melosinho aí, mas é uma história, assim, muito bem contada. Tem uma narrativa mais descritiva, mais poética, mais prolixa também. E, sério, gente, eu sou apaixonada por essa duologia e mega recomendo também pra vocês. Vocês estão cansados de conclusão, mas tem conclusão ainda aí, gente. Eu finalizei também ano passado. Na verdade, eu finalizei Percy Jackson e os Olimpianos. Li com 27/28 anos, depois de grande. E eu acho que foi uma experiência muito legal, gente, porque além de ter realizado essa leitura em conjunto ali com algumas amigas, eu também, gente, realizei em conjunto com meu sobrinho de 7 anos. Então olha só o contraste, eu sou 20 anos mais velha que ele e a gente meio que compartilhou aí a empolgação, a gente discutia sobre o livro e ele ficou apaixonado por esse universo e eu também, gente, me diverti demais, não imaginei que eu fosse me divertir tanto. E finalmente eu conheço o universo aí do Rick Riordan, gostei muito dessa primeira experiência e quero continuar conhecendo os livros dele. Bom, gente, agora nós temos aqui uma situação, porque eu finalizei de ler O Povo do Ar, né, com A Rainha do Nada, que é uma trilogia, esse ano, sabe, tipo no dia 1º ou no dia 2, mas eu li 70-80% desse livro ano passado. Então, assim, eu acho que eu vou colocar como concluído ali no ano passado, nada mais que justo, concordam? E o que eu tenho pra falar sobre essa trilogia ali, que tem o Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada, gente? Eu acho que essa é uma trilogia muito deliciosinha, é uma trilogia que você começa a ler para se divertir, sem esperar muita coisa, porque se você vai sem esperar muita coisa, ela pode te surpreender. O que não aconteceu comigo, né? Quando eu comecei o primeiro livro, eu tava com bastante expectativa, porque muita gente comenta sobre essa série. Acabei me decepcionando, não curti muito. Acho que o que mais me instigou a continuar lendo, né, essa trilogia foi o universo, né? Eu fiquei muito, muito curiosa com esse universo, né? Finalmente eu me vi em um universo de fadas em que estava me instigando de verdade. E que bom que eu continuei, li O Rei Perverso, que foi um livro assim, até hoje eu não sei se foi um surto,
Mas eu amei esse livro, assim, me surpreendeu demais, eu não esperava que eu iria gostar tanto assim desse livro, né? E aí no finalzinho do ano, então peguei A Rainha do Nada pra concluir essa trilogia. E assim, gente, A Rainha do Nada é um livro meio estranho, tem muito fanservice, assim, coisa que a gente esperou durante toda a trilogia acontecer, finalmente acontece nesse livro, então obrigada Holly Black pelos mimos, mas assim, falta plot nesse livro, né? Eu fico feliz, assim, de explorar o universo, que é algo, assim, que eu realmente gosto muito, sabe? Mas faltou história. Aí você termina e fica, nossa, então é isso? Legal, gostei de passar um tempinho aqui, sabe, nesse universo, mas eu gostaria de um pouquinho mais. Então acho que em suma, gente, essa trilogia é isso, sabe? É uma viagem mágica muito interessante, um reino de fadas maldosas e absurdamente lindas, né? Ou lindamente maldosas, né? Como a própria autora diz. Mas não é bom esperar lá muita coisa, pelo menos na minha opinião. Eu achei, assim, uma trama bastante simples. E o terceiro livro, assim, até acabou me deixando um pouco sem palavras, gente. Sério, eu esperava um tantão a mais. Mas tudo bem, gente. Assim, no final, foi uma experiência, assim, como um todo, que eu gostei muito de ter. Bom, gente, de conclusões, então, é isso. Eu falei pra vocês que tinha bastante coisa. Fiquei surpresa e muito feliz. Espero que essa graça caia sobre mim novamente agora em 2021. Quase que falei 2020, porque eu quero novamente concluir muitas séries, né? Então já vamos puxar aí o próximo assunto. Vamos falar de conclusões, algumas séries assim... Gente, eu quero, assim, finalizar muitas séries. Eu quero começar e finalizar muitas séries. Mas eu não vou falar todas, tá bom? Porque eu sei que eu posso me arrepender, não quero tanta autocobrança assim. Então eu vou falar aquelas principais que eu pretendo finalizar esse ano. Começando então pela trilogia Sight, né? Com o livro O Timbre. Só falta o último livro da trilogia, então pra eu finalizar. E assim, gente, eu estou com um pouco de medo, confesso. Eu não sou aquela pessoa apaixonada por essa trilogia, como muitos são, sabe? Eu gosto demais do primeiro livro. Ele é um livro que me surpreendeu pra caramba. O segundo livro ali já derrapou um pouquinho pra mim. Eu não sou tão fã dele quanto do primeiro livro, sabe? E o terceiro livro, por enquanto, ele causou uma opinião meio diversa nas pessoas. Tem pessoas que gostam bastante, outras nem tanto. Então eu tô um pouco dividida, um pouco temerosa, porque mesmo não sendo uma história que eu amo, eu gosto muito, sabe, desse universo e a ideia dele. A gente tem ali um universo onde as pessoas não morrem mais, né? A gente atingiu, assim, um patamar de inteligência e de conhecimento em que existe cura para tudo, né? E disso, então, surgiu também a imortalidade. Só que como a Terra não suportaria tantas pessoas assim vivendo para sempre, surgiu também uma instituição que é a Ceifa, e a Ceifa então precisa ceifar vidas, escolher vidas ali para matar, né, definitivamente, né? Só que a Ceifa é uma instituição corrupta, diferentemente da outra instituição que é a Nuvem, que é a Nimbocúmulo, que é a instituição ali que cuida do restante da Terra, né, por assim dizer. E a gente acompanha, então, sobre essas corrupções que existem na Ceifa e se essa é a melhor forma de continuar conduzindo a nossa humanidade. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia, é uma ideia, assim, que me instiga bastante. E até, assim, falei, gente, eu vou esperar um pouquinho, né, porque eu estava bastante na expectativa para finalizar essa série. E aí, eu vendo a opinião da galera, comecei a ficar ansiosa demais, eu falei, vou esperar um pouco, né, mas ainda quero concluir essa trilogia agora em 2021. Vi recentemente a opinião da Maíra, lá do canal Alabodybook, e eu gostei bastante da opinião dela, foi uma opinião positiva, então, assim, me alegrou. Mas, assim, quero finalizar este ano ainda, tomara que venha aí. Esse ano, eu também quero finalizar a trilogia Mar de Tinta e Ouro, gente. Pra mim, essa é uma trilogia, assim, extremamente injustiçada aqui no Brasil. Ano passado, eu li o primeiro livro, que é A Leitora, e fiquei, assim, apaixonada por essa história, sabe? E pelos elementos que ela tem. E eu falei, gente, por que eu demorei tanto pra ler essa história? E essa é uma história já concluída aqui no Brasil, né? Por que as pessoas não estão falando sobre ela, né? E a gente tem ali um universo onde as pessoas não leem, sabe? A leitura, ela é como se fosse uma espécie de magia.
pouquíssimas pessoas têm esse acesso e é algo assim extremamente secreto, porque é algo assim que está ligado com poder mesmo. E eu adorei, sabe, as analogias que a autora fez com relação à leitura, poder e magia, porque a gente estava vivendo assim um período onde a leitura ela estava meio que passando crise, pessoas falando sobre elitização, sobre taxação. Então esse livro ele conversou muito comigo, sabe? Ele me tocou demais, sabe, por todos esses elementos. E a história também, gente, a história assim é incrível. E já tenho o segundo livro aqui em mãos, se não me engano é O Narrador. Nossa, tá aqui na minha cara. A Oradora, na verdade, e o último livro é O Narrador, se eu não me engano. Mas, assim, tô muito curiosa e queria muito, muito, muito concluir essa trilogia agora em 2021. Quero concluir também, gente, Os Garotos Corvos. Ano passado, eu finalmente li o primeiro livro, que eu não lembro o nome. São Os Garotos Corvos também? Eu não lembro. Eu vou deixar a capa aqui, gente. Mas eu acho que sim, acho que são Os Garotos Corvos. E ano passado, então, eu li o primeiro livro dessa série. E eu gostei, gente, pra caramba dessa atmosfera. Foi meu primeiro livro da Meg Stiefvater que eu li. E eu fiquei bastante encantada, na verdade, assim, pelos elementos também dessa história, assim. Ela tem um ar meio místico, sabe? Muitos mistérios. E eu gostei muito dos personagens também. Gosto que essa história, ela é contada de forma lenta, sabe? Então, quando eu li o primeiro livro, eu olhei pra trás e eu falei, caramba, pouquíssimas coisas aconteceram nesse livro. Mas eu conseguia visualizar perfeitamente cada personagem, me senti instigada pela história e curti a atmosfera. Então a autora, ela conta a história de forma devagar, mas ela vai trabalhando bem ali cada elemento, né? E eu fico encantada com esse tipo de coisa. Então eu tô bem ansiosa pra continuar e quem sabe concluir esse ano, né? O Léo do canal Um Leitor a Mais vai fazer projetinho de leitura. Então assim, estou atenta porque quem sabe eu não consigo aí pegar mais ou menos o projeto e continuar a participar a partir da leitura do segundo livro, né? Tomara que dê certo. Bom, no roteiro eu finalizei aí, mas eu gostaria muito... Gente, será que eu falo? Eu não sei. Eu queria muito terminar as Crônicas de Arthur também, só que assim, os livros são meio calhamacinho. Se eu ler o segundo livro, eu já vou ficar muito feliz, gente, mas esse não é um livro de continuações, de livros que eu quero continuar. Então assim, mas se der, eu quero tentar ler, mas não vou me comprometer. Próximo. Séries para começar, gente, são tantas séries que eu quero começar. Eu gostaria de ter o mesmo foco que eu tenho para começar séries, para finalizar séries, mas não, eu quero assim começar, eu quero ler assim todas as séries que estão sendo lançadas. E assim, eu tentei me abster ali também nas principais que eu estou mais ansiosa para ler, começando por duas séries aí da Victoria Schwab. Acho que no caso aqui a gente vai falar da Vi Schwab, né? Porque eu tô falando de vilão e também um tom mais escuro de magia. Primeiro que vilão eu escuto muitas pessoas falarem bem, né? Acho que é uma duologia, talvez. E segundo que um tom mais escuro de magia foi o livro que a Lu, do canal Luísa Leituras, me indicou aí, colocou na minha meta do ano, né? E eu já falei uma vez em algum outro vídeo, mas eu sinto que eu negligencio um pouco a Vi Schwab, sabe? Eu não dou o valor que essa autora, ela merece, sabe? E ela escreve histórias incríveis, eu sei, tem um monte de gente aí que é apaixonado pelas histórias dela. E eu quero correr atrás do prejuízo e quero começar a ler, gente, esses livros, né? Então, se esse ano eu conseguir ler esses dois livros, Vilão e Um Tom Mais Escuro de Magia, eu vou ficar muito feliz. E assim, não sei nada sobre essas sinopses, assim, o que é melhor ainda. Eu também quero muito começar, gente, As Fronteiras do Universo. Eu estou, assim, mega triste, porque eu queria muito participar de uma leitura em conjunto que está sendo organizada pela Jaque do canal, marcando uma página em conjunto ali com outros booktubers. Eles começaram a ler, então, o primeiro livro, que é A Bússola de Ouro, agora em janeiro. E assim, eu tava super feliz porque eu finalmente ia começar a ler esses livros. Eu queria começar a ler também nessa leitura em conjunto, mas eu não consegui, né? Às vezes eu quero tentar abraçar o mundo, quero participar de todas as leituras conjuntas, mas não dá certo. Inclusive eu tô tentando colocar o pé no chão agora e não sair aí querendo fazer tudo, né? Porque as coisas estão meio complicadas aqui, viu, gente?
muito livro pra ler e assim, eu leio meio devagarzinho, né? Então eu estou triste porque eu não consegui começar a ler esse livro agora, mas tá tudo bem, o livro está aqui na estante, ele não vai sair correndo, mas eu espero muito que esse ano eu consiga pelo menos assim começar essa trilogia, ler o primeiro livro, sabe? Porque eu também tô ansiosa pra assistir a série, né? Parece que a série da HBO, ela é muito bem produzida, não sei se é fiel, não me chegou ainda essa informação, mas eu sei que a produção, assim, tá muito interessante e eu queria começar a acompanhar a série também. Mas tudo ao seu tempo, primeiro eu preciso ler o primeiro livro, gente. Espero muito gostar. Outra série, gente, que eu quero muito ler é a série das Crianças Desajustadas. Eu sei que já foram lançados 3 livros aqui, não tenho certeza se é uma trilogia ou uma quadrilogia, mas os 3 primeiros livros já tinham sido lançados aqui. E, gente, eu dei a louca ali na feira da USP e comprei logo os 3 livros porque eles são bem fininhos e como eu gosto de história longa, eu falei, meu Deus, eu vou ler o primeiro livro e vou ficar assim na ansiedade pra ter logo os outros, então vou comprar logo os 3 e com a coisa eu leio tudo de uma vez, faz de conta que é um livro grandão. Então, o que acontece? Já tenho então os 3 primeiros livros em mãos e também é uma história que me interessa bastante. Não sei muito sobre a sinopse, além do básico. São crianças, então, que já tiveram algum tipo de experiência inusitada, de passar por uma porta, de visitar um mundo diferente. A gente tem um monte de histórias clássicas que já aconteceram isso, né? E que quando elas voltam para casa, elas meio que não conseguem ali se ajustar, se encontrar. Então a gente tem esse problema, acredito que seja mais ou menos isso. E eu sei que essa é uma história assim premiada, é uma história que tem representatividade. E eu tô muito animada para começar a ler. E eu quero ler no mês em que eu esteja relativamente tranquila para poder ler os 3 livros de uma vez. Espero que dê certo. Bom, gente, é isso. Demorei, cansei, mas acabei. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para vocês, sabe? Trazer esse resumão sobre as séries que eu li no passado pra gente fechar de uma vez 2020. Já era para ter fechado, né? Porque acho que esse vídeo vai sair em fevereiro já. Nossa! E também aí as principais séries que eu quero começar e finalizar esse ano de 2021, assim, tomara que dobre esse número, sabe, sejam muitas séries que eu finalize esse ano, tá? Me contem aí, gente, quais são os seus planos para esse ano com relação às séries, quais séries que vocês estão começando ou pretendem começar, quais séries vocês querem finalizar. Espero que muitas pessoas estejam começando aí a ler a Roda do Tempo junto com a gente lá no projetinho do Tecendo a Roda. Enfim, gente, me contem aí também quais são os planos de vocês para séries. Bom, gente, sempre deixo aqui na descrição o link para Amazon, se vocês forem comprar alguma coisa. Não se esqueçam, então, de comprar com o meu link e ajudar o canal de alguma forma, sem pagar nada por isso. Não se esqueçam de se inscrever, se inscreve se você ainda não é inscrito, por favor. Tem muita gente assistindo aí o canal que ainda não é inscrito. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele para os amigos. Até o próximo!